noite, Marisa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí? Um grande prazer e satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande. Que bom Eu... que você está aqui. Eu vi que você não estava passando muito bem esses últimos dias, né? Pois Tava meio é, doente. de um tempo para cá, 2021 para cá, eu comecei a ter alguns problemas respiratórios, né? E aí, realmente, a gente viu esse ano que eu necessitava de um oxigênio, né? Porque eu não tenho uma capacidade mais de puxar, inspirar como antes, né? Realmente, quando eu tento inspirar como normalmente, né? Dói, eu sinto uma dor, uma pressão, uma latência no cérebro. E aí eu preciso de um oxigênio de uma forma mais facilitada. Aí, em alguns momentos, esse ano, umas 4 vezes, infelizmente, aconteceu de eu ter uma queda, né? De saturação muito grande, chegando a 80, por aí. E aí a gente ter que correr pro hospital, né? E ficar lá um bom Já tempo sabe, internado. já sabe o motivo disso já? É, Então, eu só sei que depois de 2021, né, quando eu piorei mais a esclerose, quando eu, inclusive, cheguei perder o movimento da metade das costas para baixo, né, realmente fiquei ali, eu não tinha reflexo mecânico nos tendões dos pés. Desse ano para cá eu comecei, aí começou a afetar. Eu já tenho várias lesões, né, como um laudo, acho que em 2018, se não me engano, que eu usei, inclusive, para fins de processo do cannabis importado que eu uso, né, que os do Brasil não funcionam mais para mim. Então, eu fiz um processo em 2019, um dos laudos que eu utilizei foi em 2018, que dizia claramente que as lesões eram incompatíveis com a minha idade, eram totalmente compatíveis com a minha idade e não tinham mais como, né, reverter. Então, veio piorando, mas eu sou aquela que, apesar das pioras, eu continuo seguindo em frente, apesar da dificuldade, né, que são várias. E que esclerose não é só esclerose, né? Eu vejo outras patologias também, mas a gente segue lutando. Muito bem. Ah, perguntaram aqui embaixo qual é o tema de hoje, então eu pensei em dividir a live mais ou menos em duas. Na primeira parte da live, eu queria conhecer a história da Marisa, como é que foi o diagnóstico, os remédios, porque eu acho que a gente sempre pode aprender com a história de alguém, o que que ela fez, o que que ela passou, o que que teve, o que que não teve, para a gente tentar aprender alguma coisinha e cada um tirar proveito, tirar uma decisão boa para a sua própria história com a doença. E a segunda parte da live, eu queria aproveitar e tirar umas dúvidas do pessoal aqui do chat. Ele sempre tem perguntas sobre que você é advogada, então Sim. direitos do paciente, como é que consegue isso, como é que consegue aquilo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então vai ser mais ou menos esse o tema da live. Nós vamos conhecer a história da Marisa e depois também vamos tirar dúvidas sobre direitos do paciente que tem esclerose. Tá, E exatamente. você tem esclerose há quanto tempo? Então, quantos anos, se você quiser falar a sua idade, pode Ah, falar, mas há quanto posso tempo falar você que tem você... esclerose? Como é que foi o comecinho para você? Bom, eu sou mais de 12 anos, eu fiz recentemente, dia 13 do 10 agora, eu completei 31 anos. Eu descobri a esclerose com 18. Assim que eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha passado na Universidade Federal de Brasília para Filosofia, queria cursar antes do Direito, e Direito na outra faculdade muito conhecida aqui de Brasília. E aí foi quando eu peguei uma virose daquelas sazonais, né, que acontece, e eu, no dia seguinte, né, eu não conseguia enxergar, e tive uma crise epilética, e apaguei. Fizeram uma série, uma bateria de exames, né, realmente custa muito caro, a gente sabe, infelizmente, mas o jeito era correr, realmente, né, fizemos de tudo, e acho que um mês e meio tivemos o diagnóstico de esclerose múltipla, já tinha uma lesão significativa, né, neurológica, e acho que foi a maior, assim, a dor na minha vida porque eu queria ser delegada federal. Desde 10 anos de idade eu queria ser delegada federal. E aí quando já tive esse diagnóstico, né, com a lesão já ali, não tinha como, né? Infelizmente eu parti para outro sonho que é ser juíza federal, né, no Tribunal Regional da Primeira Região. Eu falo que ainda permanece, eu estou estudando e tudo mais, né, independente, né, do que as pessoas achem, né, que nós somos capazes ou não. Então, desde de lá, eu entrei na faculdade, eu sempre tive muita dificuldade, né? Internava várias vezes e aí estudava muito, né? De forma que eu não queria reprovar, eu não queria que parasse, trancasse a faculdade. Eu até brincava, falava, me levem de maca, mas não tranque a faculdade de forma nenhuma. Porque eu vou continuar estudando da maneira que eu puder, mas eu não vou parar porque é meu sonho. Então eu cheguei aí de cadeira de rodas com o braço com espasticidade, eu não podia ler porque a pressão ocular estava muito grande, mas eu ia para ouvir a aula para poder ter uma noção para fazer na prova. Então, da forma como pudesse fazer.
Eu realmente, eu sou uma pessoa que me recuso a desistir e de falar que Nossa, eu sempre na minha faculdade, por muito menos a galera já vazava. Deu uma dorzinha de cabeça, falta. Deu um não sei o que, falta. E olha só, de cadeira de roda, com braço duro, pressão no olho, foi pra faculdade. todo mundo olhava pra mim com a cara de o que essa menina tá fazendo aqui, né? Eu falei, gente, eu não vou parar. Eu não vou ficar em casa pensando o que vai acontecer. Não, eu vou continuar meu sonho. Independente do sacrifício que seja. Naquela época eu ainda era muito tímida. Eu brinco que a esclerose mudou, né? E digo, sempre tem uma razão por trás, né? Hoje, com as pessoas que eu converso, né? Eu vejo a importância da gente trocar essas informações, né? Uns com os outros. Vejo por que que eu não sou... Eu deixei essa timidez de lado, né? Porque eu vi que eu poderia ajudar os outros. Então... Não é só o fato de, ela é advogada é por conta disso. Não. Obviamente que isso depois modifica também, né? Interfere, mas lá atrás eu percebia jogos de cara vendo em hospitais, né? Eu conversava com as pessoas e via que elas precisavam de conselhos, precisavam ser ouvidas também. E muitas vezes a gente escuta daquilo de, você não entende porque você não tem a doença. Não, no caso eu tenho. Então, ali eu tinha potencial de para ouvir e conversar com as pessoas. Então, da minha faculdade, eu fiz a monografia sobre a legalização do canabidiol e os terapêuticos na esclerose múltipla, na época, que, graças a Deus, com muita honra, foi enviada para publicação. Com nota máxima, eu entrevistei delegados federais e uma série de pessoas para mostrar que há uma diferença muito grande entre legalização da maconha em si, né, e de um produto, né, que é para fins medicinais. Né? Então, depois daquilo ali, já tinha passado no AB, graças a Deus, e me iniciei minha pós-graduação na Escola do Ministério Público, né? Um pós bastante complicada que realmente eu digo que suga sua alma. Mas eu sempre falo para as pessoas assim, ó, eu só vou saber se eu tentar. Independente do que eu possa ter de consequência, eu vou fazer, eu quero tentar. Porque eu sei que lá na frente eu posso não conseguir, então eu vou fazer agora. No primeiro semestre, né, estava muito, muito mesmo. Eu perdi um momento em 48 horas lá direito todo. Uma das várias crises que eu tive, né? Dos vários surtos. E eu, meu Deus, e agora? Eu lembro que o médico, né, não era nem, não era especialista na época, o médico no hospital que eu internei, e ele tinha me falado que eu não tinha como recuperar, né? Olha, eu justamente virei pra ele, doutor, e falei, olha, desculpa, eu tenho uma superação muito grande, não tem como desistir agora. Eu vou esperar. Eu lembro que nessa data, eu até conversei esses dias na entrega de carteiras da OAB, que eu recebi a data da minha entrega de carteira. Eu já tinha comprado minha roupa, meu salto. Eu sei que eu voltei a andar. Fiquei com a minha parecia parcial direita, né? Que ninguém enxerga, as deficiências, né, ocultas, né? Eu sinto um peso, né? Como os braços pesassem 100 quilos, a perna pesada, mas eu sempre fiz musculação desde 13 anos de idade. Eu sempre fiz artes marciais, sou faixa marrom de karatê, inclusive, né? E participei de vários campeonatos, enfim. E então, na pós eu fiz um artigo, inclusive, sobre os requisitos do STF, depois já legalizado, para se ter essa possibilidade do canabidiol que não existe não tem no Brasil, né? Para casos mais graves como o meu. E foi muito bacana, tive a honra de ter um procurador-geral da República, tá no TSE, o Paulo Gonet, como meu orientador. Foi muito interessante, foi a primeira a usar o computador na minha pós. Isso foi legal, que logo após veio outra pessoa que precisava. Então eu sempre falo, não é só nós, não é por cada um, temos que pensar no próximo. Não somos os únicos, né? E E o esse, que, que o canabidiol te ajudou? O que, que você percebeu de benefício com ele no corpo? inclusive, o meu, esse, né? O meu é o orgulho esse aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu não veio essa semana passada, tá até 2025 agora. No meu caso, eu tenho uma dor, eu passei a dor crônica, se não me engano, desde 2017, mas no nível que já temos de tudo, né? Opioides, todo tipo de morfina é água pra mim, né? Ainda talvez 3 vezes, em mim eu tava lúcida, morrendo de dor. Então, pra mim, o canabidiol, ele conseguiu reduzir, em relação à dor, eu digo que no máximo uns 20%, 15, 20%, dependendo do dia, é quase nada, que realmente é muito agressivo, tem muitas lesões. Mas com relação, por exemplo, à espasticidade, ele reduziu bastante no vídeo de crise que eu tinha espasticidade. Mas quando ela vem de forma mais agressiva e demora mais a passar. Mas pelo menos eu falo, se tem alguma possibilidade de melhora de algum jeito, eu tenho direito, né? Como qualquer outra pessoa, das pessoas, e pronto. Se é a única chance que eu tenho que ir atrás e tenho direito a isso. Então, eu continuo utilizando, por mais que tem uma postagem menor, né, de dor. Eu dou assim o tempo todo, né? Eu costumo dizer que
eu falo às pessoas assim, eu poderia estar aposentado há um tempo, né? Como dizem, mas quando eu vejo, inclusive como advogada, né? Hoje, como eu sou vice-presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência aqui da sede seccional da BDF, né? Fiscalizando o DF todas as subseções, e também sou da diretoria de comissões de doenças raras, crônicas e complexas aqui da OBDF. Então, é muito bacana a gente poder ver as notificações que a gente pode fazer, inclusive aqui no Distrito Federal estamos vendo para entrar com a assistência pública pelo OCREVS, porque ele está aprovado pela Anvisa, né, há muito tempo, mas não está no SUS. Né? E a gente sabe que para primária progressiva, né, me corrija se estiver enganado, é o único medicamento para primária, né? Uhum. E é inadmissível, né, que a gente veja simplesmente que é a única forma da pessoa conseguir ter a dignidade, a direito à vida, eu diria, não só a dignidade da pessoa humana, que É não porque, esteja no porque SUS. hoje em dia um paciente que tem MPP, ele chega no SUS e fala assim, ó, SUS, eu tenho MPP, me dá um remédio. O SUS fala assim, não tem, vai para casa e não use nada. E o pior que eu acho mais inadmissível é que tanto se falou, né, há uns anos atrás, falava mais ainda de evitar a judicialização da saúde, etc. Porém, se não há o medicamento no SUS, Eles como não é que a pessoa... colaboram. Exatamente, se você não traz medicamento, eu vou ter que judicializar. O problema é que eles judicializam, a pessoa ganha o medicamento, só que eles atrasam, e aí o atraso, como em clientes, né, minhas, por exemplo, já gerou paralisia cerebral e etc. Você sabe que o atraso, né, tanto para começar o tratamento quanto a interrupção brusca, né, geram consequências graves, né, inclusive pode gerar consequências muito graves. Então isso para mim é inadmissível. Então nós estamos tentando aqui na BDF justamente para alterar o SUS para beneficiar o Brasil inteiro. Tá? Então a gente, desde o ano passado, que a gente fez o primeiro evento da história na OBDF sobre esclerose múltipla, me fizeram chorar muito lá, inclusive hoje, né? Vai ser muito bacana ver, porque hoje isso tem uma modificação física, estrutural mesmo, né? Mostrando ali a comissão, eu era procuradora antes, na comissão procuradora adjunta, ano passado, junto com o meu querido procurador Jéssica, que hoje é o presidente. E hoje tem piso tátil, etc. Tem botão de pânico, banheiro mezanino, etc. Então, várias adaptações que iam vindo aos poucos, né? Graças a esse trabalho. A gente fazia na minha cadeira de rodas, inclusive. Eu botava as pessoas para sentarem ali e ver a dificuldade, né, também. Porque é muito fácil falar que é simples, né? É fácil. Ah, não, isso aqui é fácil. Então, tente. Tente passar. Porque é fácil dizer, mas se estiver no nosso lugar, eu não sei se E aguentaria, né? como é que foi a sua história com os remédios da esclerose? Qual que foi seu primeiro? Qual que é o atual? O meu primeiro, eu não lembro exatamente o nome, coisa da esclerose, né? Eu não lembro exatamente o primeiro. Eu lembro que teve alguns que a gente teve um exatamente que a gente teve que pular, porque não servia pra nada, eu tava muito ruim, tive dois surtos graves seguidos. E o primeiro foi aqueles de. O nome, cita o nome pra mim, doutor, eu não me lembro. Copaxone, beta interferon, Rebif. Beta-interferon B, eu tomei, Rebif eu não usei. Que veio muito agressivo, foi gravando muito rápido, né? Justamente por a teimosia de não desistir. Eu falei, tem um lado bom e um lado ruim, eu prefiro pensar pelo lado positivo. O fato de que, como o próprio, um dos relatórios que eu usei no meu processo do Canavial, o médico dizia claramente, né, justamente, que as doenças incompatíveis não era nem para eu estar falando normal, não era para você não estar raciocinando de forma jurídica, era impossível. E falei, se eu estou aqui então eu preciso ajudar as pessoas com o que eu ainda tenho de conhecimento, que eu ainda tenho capacidade. Então, eu me recuso realmente a parar, por mais que às vezes, como eu falo, não há problema nenhum em parar por um dia, como ontem estava muito ruim, né? Com oxigênio o tempo todo, não conseguia fazer nada. Ok, tudo bem, mas no dia seguinte, não desista. Levanta e bora pra frente. Então, eu falo, as pessoas olham muito pra mim e digam tua aparência, né? Ah, não parece que ela tem algo. Ela tem esclerose múltipla, fibromialgia, labirintite medicamentosa, hipoglicemia crônica e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tomo remédios inúmeros, tenho várias consequências, várias sequelas, e ando, eu tenho muleta no meu carro, muleta no apartamento, eu passo mal do nada, né? E aí realmente muda tudo. E eu tenho que estar preparada para isso, né? Comprei meu carro com desconto, né? Geralmente quem fala daqui a pouco sobre isso, na época. E agora já vai ter que alterar de novo. Então são coisas que eu falo, eu ainda continuo sendo minha vida, por mais que falo com as pessoas, mais difícil que seja, é pior você parar e simplesmente ficar pensando no que vai acontecer ou ouvindo, pior ainda, ouvindo pessoas que simplesmente querem julgar até onde a gente é capaz de ir, sendo que nós mesmos, somente nós somos capazes de dizer até onde vamos.
Então, ouvir muitas das pessoas, eu digo que não há mal em nos afastarmos de pessoas que muitas vezes são tóxicas pra gente, por mais que nos amam. Porque às vezes elas não são capazes de entender realmente, né? Por exemplo, perceber que às vezes o barulho mínimo vai me incomodar ao extremo, fica muito sensível, sério. A caridade, etc. Não tem como obrigar todo mundo a se silenciar, não tem como. Então, por exemplo, hoje eu moro sozinha desde 2018. Fiquei 2 anos em Salvador para tentar acelerar a patologia, né? A minha a pressão atmosférica de lá reduzia a minha dor neuropática, ajudava, apesar do calor, né? Também incomodava, mas só o fato de amenizar a dor neuropática já era aqui, uma vitória muito grande para mim, que eu costumo associar a minha dor como se fosse a pressão que você sente quando vem um decola multiplicado por 30 o dia inteiro na cabeça. Parece que vai estourar o cérebro, explodir, né? E a gente tem que estar. Eu falo pro meu médico, eu sempre vou andar arrumado, maquiado, na medida do possível. Que é assim que eu olho pro espelho e falo, Marisa, você dá conta? Você consegue? E as pessoas também precisam de você. Né? Então, se puder fazer para ajudar, continue. É Então, isso aí. eu tô nisso. E que remédio que toma hoje em dia? Hoje, agora, a gente está um tempo fazendo um período. O último que eu tomei foi o natalizumab, né? Que inclusive começou depois que foi a Salvador em 2018. Logo, acho que no meio do ano, eu tomei Figolimod, depois foi trocado para o natalizumab. Que inclusive até a cor do meu cabelo alterou, era loiro escuro e se tornou um castanho no cabelo. Até as alterações, né, que a gente sabe, que era de cabelo, essas coisas. No meu caso, eu não tornei, o cabelo mudou, né, até a cor. E aí, agora a gente vai trocar, vou ter que começar a tomar o Ocrevus, inclusive, né? Algo que eu falei, por mais que eu vá é, conseguir, já por meio de plano de saúde, né? Que inclusive, semana passada, eu recebi um comunicado que se recusaram a pagar, alegando carência, que eu vou explicar já já sobre isso. Isso não existe. Esse mês cheguei com a súmula do STJ, a decisão do STJ, falando, tá vendo isso aqui não existe carência nesse ponto, então o medicamento, eu falo, apesar de eu vai conseguir de uma melhor forma, nós vamos desistir de colocar isso no SUS, porque a gente sabe quantas pessoas precisam, e não é porque é uma quantidade menor, se não me engano, 10% é mais ou menos, né, de maneira progressiva, né, doutor, no Uhum. país, no conjunto total, né, de pessoas com esclerose, mas o direito à vida delas permanece, são pessoas. Então, independente da porcentagem, são pessoas. E é isso que muitas vezes o Estado esquece disso, né? Então, se é necessário que a gente lembre o Estado disso, nós faremos nosso papel, né? Eu falo como pessoa, como civil, como advogada e parte de comissão. Coisa que a OAB está engajada nisso, graças a Deus. Muito bem. Então, pessoal que tiverem dúvidas sobre direitos do paciente ou qualquer coisa nesse assunto, mandem no chat que eu vou pescando algumas dúvidas aqui. Você falou sobre dois assuntos que eu queria esclarecer. Um é sobre comprar carro com desconto e o outro sobre a Sim. carência do convênio. Conta pra gente qual que é o caminho para conseguir comprar carro com desconto. Tem que ser PCD, tem que ter cartinha do Neuro, onde que tem que ir, como é que faz? Então, vamos lá. Primeiro que tiveram algumas alterações, né? Até então, antigamente, inclusive quando eu comprei meu carro, o limite era de até R$ 70.000, né? É, aí tem esse desconto, todos os descontos, né? IPI, né? ICMS, IPVA. A questão é que, bom, eles demoraram muito para perceber, mas obviamente que um carro até 70 mil era quase impossível. Você conseguia as adaptações que você precisava, que o Detran determina, como eu sempre falo, não é a pessoa que escolhe ter uma deficiência, não é ela que determina o que ela precisa do carro, é o Detran que determina, né, como vai ser ali. Então, é aquela coisa de tratar as pessoas, os iguais à medida de suas desigualdades, né? Então, a gente precisa de carros com um valor maior. Então, teve essa alteração, 70 mil. Hoje tem uma alteração de isenção. A isenção, por exemplo, prevê carros de 0 km para pessoas com deficiência, né? Então, o fato de ser só, importante esclarecer isso, na minha opinião. O fato de ser uma pessoa com esclerose múltipla não dá o direito, né, até então, não a torna uma pessoa preferencial, direito de preferência, né? Direito ao carro com desconto, etc. Assim como uma fila preferencial, porque não é considerado deficiência, né? Por mais que muitos médicos eles considerem, né, assim, dessa maneira,
mas hoje você considera se a esclerose trouxer consequências que já tornem a pessoa PCD. E aí sim ela tem um rol um leque, né, de direitos ali, como esse do veículo. Então hoje, por exemplo, foi elevado o teto de isenção de tributos com o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, para até 200 mil reais, né? Só que a exigência tem algumas exigências, evidentemente, né? Claro. Você vai passar por toda a avaliação, né? Do trânsito, vai ter que levar um laudo especialista, né? Muito bem, eu digo, é muito importante levar laudos atuais e muito bem fundamentados, né? Porque é aquela coisa, por mais que o Detran, primeiro que a gente não vai ter especialista, né? Na patologia em todo canto. Então a gente precisa de um médico com um respaldo grande ali, esteja bem claro, né? Delineado o seu estado, né? Hoje de saúde com a esclerose, sua incapacidade, né? Quais são as incapacidades, por mais que outros médicos vão avaliar. Isso também vai avaliar os documentos que você vai levar, né? Então, hoje, vamos ver se você seja uma pessoa com deficiência, né? A partir da esclerose múltipla, né? Das consequências que ela, infelizmente, nos traz, essa limitação, inclusive, das regras o motor não pode ultrapassar propulsor de 2.0, por exemplo, né? Tem de 200 mil reais. Porém, esses 200 mil, esse teto é para isenção de IPI. Infelizmente, por exemplo, a isenção de ICMS não seguiu a mesma regra. Então, estranhamente, né? Na minha opinião, deveriam ser iguais. Mas até 100 mil. Até 100 mil você tem isenção de ICMS. Mas se não, não. Na minha visão, realmente não deveria O ser dessa problema é forma. que os carros estão caros, né? Porque um carrinho popular tá 70, 80 mil, já não tem carro de 100 mil direito, imagina. Ainda mais que vai ter que pegar um carro grande, adaptar, aumentar a porta, mexer no banco, volante. Exatamente. E alguns carros, por exemplo, vamos falar, hoje em dia, por exemplo, meu carro é automático, né, 1.8. Isso foi a própria empresa, né, que planeja os carros, né, que vão colocar para PCD. Já, graças a Deus, foi posto como 1.8, porque mesmo que a página esteja ruim, eu preciso da ponta do dedo, né, que eu consigo, e ele consegue ir, eu não preciso botar tanta força, né, imprimir tanta força para ele ir. Eu dirijo só com o braço esquerdo, por determinação do Detran, né? Aprendi a dirigir com a perna esquerda, inclusive, que aprendi a poder falhar. E aí, o carro que eu uso hoje, por exemplo, vou ser avaliada em breve pelo Detran. Eu tenho espasticidade com muita frequência, né? De forma grave. E dura muito tempo, certo? De forma que é complicado, mas que eu consiga, né, na minha teimosia ali, girar a chave do carro e puxar o freio de mão, não é o correto, né? E não é o mais seguro. Então, o que seria o ideal, por exemplo, no carro no meu caso hoje? Um botão de start, né? E sem freio de mão. E uma determinação que vem desde antes. O braço lá tem que estar apoiado, mas até 70 mil, o carro que tem apoio pro braço, se você colocar, vai atrapalhar o câmbio. Ou seja, tem que vir no carro. Às vezes não tem como você colocar por fora. E aí hoje o carro mais barato, por exemplo, que eu até então que eu vi, exemplo, Fiat Fastback, exemplo, né? É o carro que tem todos esses detalhes, eu fiz um test drive nele já, mas que, por exemplo, o máximo dele, o mais potente, né? Ele é 160 mil reais. É o que eu falo, a gente não tá pedindo uma BMW, por exemplo, um carro de um valor extremo absurdo, não. É o mínimo que atende às necessidades, Né? Daí, coitado, né? o PCD já passa por 15 dificuldades diferentes e vai ter que juntar 160 mil para ter um carro que Não, permita ele ir e vir. Ir e vir, porque menos do que isso não serve. e esse carro eu penso muito porque eu sei que muitas vezes a minha cadeira de rodas permanece aqui comigo, né? Na época, até falei, olha, não compre elétrica, porque não é uma questão de... Eu não queria, eu não vou me entregar, eu vou voltar a andar. Independente do tempo que demora, eu demorei um ano para poder esticar a coluna ainda, voltar a andar. Meu tornozelo, né, mais ou menos, sinto dor no tornozelo, né? Sempre mais a dor geral que eu sinto, o tornozelo não supera. Então, eu continuo andando no salto, etc. Mas, enfim, em relação a isso, de carro eu preciso hoje, cadeira de rodas, às vezes eu preciso dela, né? E aí eu preciso que ela esteja no carro, ou seja, o porta-mala que caiba. Porque no meu carro atual, um Argo, né, 1.8, eu tenho que encaixar a cadeira de rodas atrás, ou seja, ele tira a otimização dos bancos de trás. Então eu preciso que ele caiba no porta-mala. E para piorar, por exemplo, mesmo assim o flashback, exemplo, ele não tem uma abertura do porta-mala automática, eu passo o pé, etc. E se eu for fazer isso, é evidente que altera a garantia. Então,
tem que ter todo esse conjunto. Eu tenho que botar por fora, porque quando eu tava de cadeira de rodas, eu segurava o porta-malas com uma mão e colocava as coisas pra dentro do outro. Se eu não deixasse se abrir, como é que eu nem ia alcançar pra fechar? Não tinha como, eu tinha que segurar. Então, a mesma coisa vai ser hoje. A cadeira de rodas vai caber dentro do carro, que é uma coisa que eu quero, preciso que esteja ali. Eu não sei, no dia de hoje, eu falo, eu não tenho medo. É, no sentido de o medo sempre vai existir, é bom. A gente fala que é uma propulsora, ou ela te freia, ou ela te impulsiona, né? E é importante que a gente tenha essa noção. Mas eu sempre pego uma mola de, por mais que seja difícil, todas as dificuldades, né, de carro, para tudo, trabalho, dia a dia, preconceito das pessoas, né? Falta de formação. A gente tem que continuar lutando e fazendo o que a gente pode fazer. Como a questão do carro, eu falo que muitas vezes é inconstitucional, na minha opinião, inclusive essas questões, porque, como eu falei, ninguém escolhe ser PCD, né? E não somos nós que precisamos, determinamos as necessidades que temos do carro. Então, é algo para mim inconcebível, mas que espero que mude com o tempo, né? Se Deus quiser. Mas somente já aumentou um pouco, né? De 70 para alguma coisa a mais, né? Porque 70 realmente é algo hoje impossível. É impossível. Realmente, E 70 mil é muito pouco, não existe mais carro de 70 mil hoje. o meu eu não consegui, eu tive que tirar até a câmera de ré, eu deixei só o sensor de ré. Porque se botasse a câmera, ultrapassava os 70 mil. Eu falei, gente, realmente é complicado, né? Então, a gente não precisa de carros, né, que infelizmente custam mais caro, né? Mas a gente tem esse direito, né? E temos que ir atrás disso. A outra Porque dúvida que você tinha perguntado, qual que para era? quem não tem deficiência nenhuma, parece luxo. Abrir o porta-mala com o pé, a start no botão, um carro grande. Mas para vocês é o mínimo, porque sem isso não rola. Então é o mínimo. Deveria ser muito mais barato o carro para Muito. vocês não podem. Porque já é caro, já é difícil comprar normalmente. É, e completamente, assim, a gente já tem tanta dificuldade, né? E as pessoas acham que é luxo mesmo. Por exemplo, eu tive que mudar, quando eu morei em Salvador, para muitas pessoas, eu morava num lugar simples, mas com vista para o mar inteiro, né? Porque a intenção era, Marisa, você não pode ficar trabalhando tanto agora e não vai fazer o mestrado, porque tá muito rápido, a gente tem que acelerar um pouco. Você tem 25 anos, tá muito rápido. Eu falei, meu Deus. Né? Eu tava usando para justiça federal num nível muito alto, tá na minha pós. E aí tá bom, né? Como dizia um amigo meu da Polícia Federal, com quem eu entrevistei por monografia, ele falava, Marisa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Se você der tudo de si agora, não adianta lá na frente. Eu levo isso pra minha vida. Eu digo para as pessoas, levem isso pra vida. Não adianta a gente simplesmente ignorar os nossos sinais que o nosso corpo dá pra gente poder realmente desacelerar e dar tudo de si agora, porque daqui a pouco pode vir a consequência que vai tirar toda a sua possibilidade. Então, não importa o que os outros pensem. Não importa o que a gente vai sentir de consequência. A gente tem que começar a pensar nisso, né? Não importa o que os outros pensem. Eu demorei pra ser assim, eu tinha muita vergonha, né? Das pessoas olharem todos, paravam na vaga preferencial, eu desci do carro, mesmo que você não era baiana, a pessoa olhava, não tem nada, né? Porque não aparenta, tá? Eu falei, tem que ter cara de doente. Não, não tem que ter cara de doente. Eu tenho que ter cara de doente. Sem dúvida, se for uma pessoa de autoridade, demonstra, a carteira tá no meu carro. Então, eu não comprei isso, que é garantido, conquistado. Então, é um respeito, né? Que a gente vai demorar, infelizmente, a conquistar em muitos lugares, mas a gente tem que. Até falar para pessoas que têm vergonha, eu compreendo, tem vergonha de dizer que tem as patologias como esclerose, dado todo o preconceito que tem ao redor, né? Infelizmente. As pessoas não têm conhecimento, né? Respeito, o que querem julgar por nós, né? Nossa capacidade. Eu digo, eu falo por elas, eu falo do meu Instagram, eu falo quando eu tô bem, quando eu tô ruim. Não porque eu quero aparecer, porque eu sou vítima, não, é porque realmente eu não tenho cara de vítima. Porque eu não tenho vergonha de dizer, eu quero mostrar para as pessoas, e pelas pessoas que têm vergonha de mostrar, que a gente é capaz sim. E que a gente, por mais que seja difícil, né? A questão é não parar, não desistir de si mesmo, pelo que os outros possam falar, ou pelo preconceito da sociedade. É isso Né? aí. Ela pode dizer, é isso, sem dúvida. A outra pergunta que o senhor me fez foi sobre A o outra qual? pergunta, a outra pergunta é sobre convênio, sobre essa história de carência. Tem carência, não tem carência? Existe. Eu, inclusive, comprei, eu mostrei uma decisão, né, das várias, né, do Supremo Tribunal, não, do Superior Tribunal de Justiça, em que ele fala justamente, se é uma doença grave, né, e que demanda urgência, não existe carência. Você tem obrigado a comprar um medicamento e a pessoa acabou a conversa. Não existe necessidade de carência. E o que me incomoda
é que muitos a gente sabe muito bem, os convênios se utilizam da falta de formação das pessoas para vir com esse tipo de conversa. É triste porque a gente, se eu pudesse, eu pegaria e defenderia todos, sabe? Porque eu acho inadmissível. Eu me preocupo mais com as pessoas que comigo mesmo, muitas vezes. Eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa. Porque a pessoa sabe que ela tá errada, sabe que não pode, né, cobrar essa carência e usa como justificativo para negar um medicamento que a pessoa precisa para E viver. Então não existe. como é que fica a coparticipação? Você vai tomar o Ocrevus. Se tu tiver coparticipação no convênio, tem que pagar 30% do Ocrevus ou não paga de remédio caro? Eu não tenho que pagar nada. O governo vai ter que pagar tudo, né? Inclusive, eu já deixei bem claro que se não resolver a situação, né? Dentro dessa semana eu vou processar o convênio, justamente porque não é assim que funciona. A vida das pessoas não é um brinquedo, né? Você fazer o que você bem entende, e independente de qualquer empresa, do que seja, governo, não importa. O respeito às pessoas, né? O mínimo. Então, essa carência não existe, deixo bem claro às pessoas, tá? Doença grave e caso de urgência, o governo é obrigado a pagar o medicamento, tá? Então, não existe. Então, são vários direitos, né, que nós temos, inclusive prioridades de segurança preferencial, né, Tem tá gente, certo? tem gente que tem o plano com participação e paga 30%. Fiz uma consulta, pago R$ 30. Fiz um hemograma, pago R$ 3. E se tomar o Ocrevus, não vai pagar 30 mil reais. Não, pois é inadmissível, até porque o Crevos, ele pode chegar até 50 mil, dependendo do lugar, né? Então, imagina, não tem como, é a mesma coisa, é a mesma coisa de você não te dizer que a pessoa não tem o direito, porque, ué, como é que você fornece o direito porque a pessoa não tem que pagar o valor absurdo? Gente, não tem nem como, eu falo que, por exemplo, só o valor que eu gasto de medicamentos básicos, né, de tantos medicamentos que eu tomo e estão todos no limite, né? Por exemplo, pregabalina, né? Hoje reduziu o valor, antigamente pagava cento e pouca caixa, né? Hoje é mais barato, porém, eu tomo uma dose de 900 miligramas por dia há anos. Só o do pregabalina. Fora Vivance, 70 miligramas, não porque eu tenho déficit de atenção, mas porque a dor é tão insuportável que vai se concentrar e o frasco custa quase 500 reais, né? Então, são dois por mês, eu chego e compro. Então, só de um medicamento, 1.000. Fora o resto, né? Então, realmente, isso daí não existe, não é possível, tá? E uma coisa que eu queria lembrar, importante, que tem, vejo que tem muitas dúvidas, com relação ao imposto de renda para as pessoas e a aposentadoria, né? Como é que é? É, O pessoal gosta muito de saber quando que eles podem parar de pagar imposto de renda, quando que eles ficam isentos do imposto de renda. então, vamos lá. Aposentadoria, quando. Não, vamos lembrar, não é a esclerose múltipla que dá o direito à aposentadoria sem a agente de carência. É a consequência de pessoa com deficiência, né? De alguma forma. Então, quando você se torna uma pessoa com deficiência em virtude de doença grave como essa, né? E lembrando que o rol ali, que é apresentado pelo Estado, não é um rol taxativo, a gente fala que é exemplificativo, ou seja, não são só aquelas patologias que estão ali descritas, pode ter outras, então depende, né, de avaliação de caso concreto. Mas no caso da esclerose, geralmente a pessoa com deficiência, ela tem o direito ali, aposentadoria por incapacidade, né, permanente, né, e a isenção, lembrando que a isenção de imposto de renda é automática? Não, você tem que requerer, tá? Então, muitas vezes é até melhor que se requeira, obviamente, você pode administrativamente ou judicialmente, né? A diferença judicialmente, né, você vai conseguir, inclusive, o valor retroativo até 5 anos do que você que foi tirado indevidamente. Você comprovou que ali, aquele período atrás, né? Sei lá, há 5 anos você já tinha uma incapacidade e que não foi autorizado, né? Pelo legislativo, por exemplo. Negaram a sua aposentadoria, dele você não tinha capacidade. Mas dentro do judiciário foi comprovado por perícia, né? Que você já era incapaz. Então, tem essa possibilidade de você receber E, todo a, o valor de volta. parar de pagar imposto de renda é apenas para quem já aposentou. Isso, Se a pessoa ainda está trabalhando, paga imposto igual. exato. Exatamente, para pensionistas, pessoas que já estão aposentadas, é só para isso, mas para quem está trabalhando não existe isenção. Mais uma vez, não é para esclerose múltipla, né, dessa forma, e nem, né, mesmo se o PCD tem que estar aposentado ou ser pensionista, por exemplo, né? E aí você tem que requerer, né? E não é necessário que seja feito o pedido administrativo anterior, tá? Pode ser diretamente judiciário. Então, antigamente tinha muita essa dúvida, né? Inclusive de advogados é necessário ou não é necessário o pedido administrativo? Não, não é necessário, né? É uma etapa, né, que você pode solicitar ali, mas judicial, nesse caso, até de valores anteriores, né, indevidos ali,
se você possa recuperar, é melhor indevidamente, ir judicialmente para recuperar o valor pago indevidamente, né? Tem vagas em concurso público que eu vejo muitas dúvidas também, que as pessoas perguntam, né? A esclerose da vaga em concurso público, né? Gera esse direito? Não. A menos que a pessoa seja pessoa com deficiência. Então, obviamente que... E o pessoal pergunta também se os sintomas invisíveis dão esses direitos de aposentar, de carro ou de concurso público. Por ter invisível também tem chance. Eu, inclusive, sou um exemplo. Se me vissem andando dizer de salto 15 sem a muleta, vão dizer que não tenho nada. As sequelas existem. O laudo, uma vez que você tem um laudo, não importa como você esteja. Né? Você tem um laudo, o laudo já fala claramente como você, né? As dificuldades que você tem. Então, a aparência, isso daí é inadmissível. Você vai jogar pro laudo médico, né? Inclusive, é importante falar aqui, em relação a processos, eu vejo algumas dúvidas. Processos. O laudo do perito, que analisa, né, ali, a sua capacidade ou não é uma prova cabal de dizer que, ele negou, acabou, é meu direito, não vou conseguir. Se você tem laudos que são especialistas, né, que dizem claramente o oposto, né, que pessoas que são da área, por exemplo, né, médicos especialistas em esclerose múltipla, né, tem todo como tem de clientes que tem há anos relatórios dizendo especialistas falando, aí vem um perito que não tem especialidade, com todo respeito aos peritos, mas não tem aquela vivência, né? Não basta que eu falo, não basta olhar no Google. Você tem que saber exatamente para que serve. Já vi peritos, infelizmente, perguntando para o paciente por que o médico trocou o medicamento. Quando o cliente falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Ele está perguntando para o paciente. Uai, se ele fosse especialista, ele saberia. Então, não é, digamos, a rainha das provas, como dizia antigamente. É possível, sim, derrubar um laudo médico, né? Inclusive, eu sempre falo que é importante ter atente aos detalhes. Quando você vai aposentar, por exemplo, se requerer para o médico que coloque ali a incapacidade para atividades da vida diária, né? Porque a incapacidade pode ter várias coisas, mas para a vida diária, por exemplo, para ter um direito ao auxílio de terceiros, né? E uma geração de 25% da aposentadoria, tem que estar escrito ali, né? Essa dificuldade para atividades da vida diária, completa, como está na lei. Porque senão você vai ter dificuldade. É capaz de falar, não, na vida diária não está escrito aqui. Então, sempre, como advogada, procuro orientar, inclusive, os médicos, né? Quando estão abertos, eu falo, olha, é importante colocar, se for o caso, né? Escrever bem claramente essas palavras, para que não atrase lá na frente, né? Como eu falo para advogados, que é importante colocar que, dependendo do tipo de esclerose, a gente sabe que não vai ter um retorno. Então, você vai acelerar o processo. Não tem discussão aqui. A pessoa não vai ter como melhorar. Então, não há por que colocar auxílio-doença. Se auxílio-doença, né, hoje que é chamado de auxílio por incapacidade temporária, é para você espera de ver se a pessoa pode melhorar naquele período, né? Mas dependendo do tipo de esclerose, ela não vai melhorar. Ela vai piorar, né? É o tipo de primária progressiva, né? Se não me engano, correto? Primária progressiva, a tendência é exatamente acúmulo, né? A piora gradativa, Sim. né? Sem surtos. Piorando sem parar. Exatamente. Então, eu falo para os advogados também, tenham muito cuidado. E, ao falar, descrevam minuciosamente para que você possa acelerar o processo do seu cliente e converse com vários passagens como magistrado para explicar, porque eles não entendem, né? Então, nosso dever também é poder ajudar e explicar. Eu já fiz várias vezes e eles realmente não percebem, acham que é assim, tá ali como preferencial, mas tem vários preferenciais. Como o juíza que eu admirei muito quando conversei recentemente, ela falou, olha, mas eu tenho 8 mil processos na mesa, doutora, e eu só julgo depois da perícia. Eu falei, excelência, você tem um problema. Em algumas situações, você pode, inclusive, carregar para a senhora uma morte nas costas por uma coisa que você não observou. O caso é de esclerose desse tipo, porque toda a situação para ela virou para mim, e eu fiquei muito feliz por isso. Ela falou, olha, doutora, me desculpe, realmente a senhora está correta. Há situações que são preferencial ou preferencial. E se o advogado não vai usar trabalho de vir aqui explicar, a gente não tem como saber. Então, realmente é importante esse tipo de ato. Eu sempre falo que o presencial é diferente do virtual, até com o magistrado. Presencialmente é outra coisa, eu prefiro ir presencialmente no magistrado, conversar com ele, né? E demonstrar toda a verdade daquilo ali. E como essa juíza que ela acelerou o processo em 3, estava parado há 1 ano, não estava entendendo por quê. Em 3 meses ela correu com o processo inteiro. Ela pediu desculpas e falou, olha, muito obrigada por me trazer um conhecimento que eu não tinha. Obrigada. Então,
E isso é bom, porque não vai valer só para o meu cliente, né? Ela Uhum. vai servir para outras pessoas, né? É muito bacana se ver isso no Tribunal Federal. É E, muito legal. e como é que você acha que o pessoal consegue comprovar as deficiências invisíveis? É na base do laudo para conseguir ter os fila preferencial, comprar carro com desconto, vaga em PCD Sempre, nos concursos? sempre. Se a pessoa tem, aparentemente, fisicamente, ela está bem, mas tem muito sintoma invisível, é só com o laudo? Exatamente como eu, laudos. Viva com laudo em mãos. No celular, em mãos. Hoje, inclusive, temos agora o cordão de girassol, né? Por exemplo, que agora virou federal, né? Já era usado em outros países, hoje é conhecido nacionalmente. E é uma questão, cordão de girassol, você é obrigado a utilizar ele para ter o direito à fila preferencial, por exemplo? Não. Mas né? Inclusive, quando você estiver usando o cordão, eles por si só não é suficiente. Se você tiver que apresentar um documento para a autoridade, você tem que provar o documento. Por isso que tem muitas vezes, né? Como você comprar em um cartão, né? Com código, um QR Code, né? Onde você bota os documentos, para não ter que levar em mãos. Ou então carregue no telefone, em PDF. Mas se você tem que apresentar os documentos, não basta só o cordão, né? Não é tão simples, mas sempre ter o relatório médico completo, atualizado, né? Porque atualizado não por questões de. Você continua sendo uma pessoa com deficiência, por exemplo, muito tempo. Vai continuar sendo uma pessoa com deficiência, mas pode ter surgido várias outras necessidades mais à frente. Então é importante, eu diria, a atualização por conta disso, né? Pode ter surgido necessidades mais novas, né, mais recentes. Então é importante você ter um laudo atualizado para poder provar tudo que você tem, conseguir todos os direitos, né, que você tem, que são vários, e né, que não demandam que seja visível para concurso público, fila, etc. Então, laudo é imprescindível. Perguntaram como é que faz para ganhar 25% a mais no INSS. É obrigatório estar acamado ou não precisa estar Não, acamado? não, eu comentei agora há pouco sobre isso, inclusive, justamente aquela frase que eu comentei. Quando a pessoa precisa de auxílio de terceiros para atividade da vida diária, né? Ela realmente, comprovadamente por laudos médicos, aí ela consegue sim, na aposentadoria dela, ter uma majoração de 25%, né, inclusive. E, judicialmente, se você conseguir comprovar que essa dependência de terceiros, né, para a atividade de vidas diárias, diante das suas necessidades, já veio de alguns anos, você consegue sim o uso retroativo. Ó, porque, por exemplo, a Débora comentou ali que ela consegue comer sozinha, mas não consegue cozinhar sozinha. Ela toma banho sozinha, mas não consegue se vestir Exato. sozinha. Mas, acontece muito isso. Assim, né? Não precisa que seja tudo da vida diária seja dependente, né? Não precisa estar acamado, como você comentou. Não. Como tenho clientes que, né, que possuem acesso à múltipla também, para mim é uma honra advogar para eles, principalmente porque não vem como pessoa incapaz, né? Pelo contrário, vem entender que eu passo pela situação deles e eu sei como funciona, né? Entendo, sinto na pele. Não usamos atacamado. Realmente só precisa desse laudo com essa frase de auxílio para terceiros. E até porque, por exemplo, cozinhando, eu já vi situações como de clientes em que elas cortavam frequentemente, ela tava cozinhar e se cortava. Ou, por exemplo, ela consegue comer normal, mas ao caminhar, ela tem aquele chamado, eu sei o termo correto, era ali, médico, né? Mas você pode me lembrar aqui, a pessoa está com as pernas mais rígidas e anda em formato de tesoura, ela cruza a perna na frente da outra, né? Então ela vai cair com mais frequência. Né? Eu vi recentemente um laudo médico do perito, em que ele botou tudo como se a pessoa fosse capaz, e ele botou esse termo. Eu fui lá na juíza e expliquei o que significava. Eu falei, isso aqui, a pessoa anda com as pernas dessa forma, óbvio que ela não pode ficar sozinha. Ela vai cair o tempo todo. Então ela pode agravar muito o quadro dela. Então, realmente vai ter o direito a 25%. Então, são detalhes, né? Então não precisa estar acamado, tá? Não é necessário para estar acamado, tá? Perguntaram aqui, PCD tem isenção de quê? Aqui, isenção de PVA para carro usado. Aqui você fala de carro 0 km, né? Na legislação fala de carro 0 km, né? No sistema de alteração recente só diz de usados não, de 0 km, né? Sim, E né? existe algum incentivo de passagem, passagem aérea, passagem de ônibus, alguma passagem? Acompanhante, né? Tem desconto, se não me engano, de 20%, não, 20 ou 30% do acompanhante da pessoa com deficiência, né? Decorrente da esclerose. E para, depende do estado, mas tem, sim, liberação, tem uma gratuidade, né? Para pagar algumas passagens interestaduais, né? Por exemplo, tem, dependendo do estado também, né? Tem essas diferenciações, a gente tem que ver isso.
mas passagem aérea tem desconto para pessoa que vai para acompanhante, né? Para acompanhante tem descontos, né? Então isso é importante. E, e você atende pessoas do Brasil inteiro? Como é que as pessoas te encontram para tu advogar para Ah, elas? então, eu aqui, enquanto eu tô aqui nesse Instagram, eu tô até. Eu tinha um outro pessoal, né? Que minha vida pessoal se mistura muito com a profissional, né? Não só porque eu atuo para pessoas com as diversas doenças, né? Que eu tenho, né? E fico feliz por isso, como eu falei. E também pelo fato né, da comissão, a gente trata sobre isso também. Eu falo muito sobre patologia todos os dias. E eles me encontram, por exemplo, tem né, meu número no Instagram, né? De profissional que eu não usava, inclusive, eu comecei a usar recentemente. Vou até modificar ele, vai ficar mais profissional ano que vem. Mas encontra, quem mora aqui em Brasília, bom, eu tô sempre aqui, né, uma BDF, só me perguntar o nome, mas tem meu Instagram aqui, doutora DRA.Marisa Souza, com tudo S, né? E mesmo assim, eu sempre satisfação. Eu atuo nas áreas civil, né, previdenciária, de responsabilidade civil, né, dentro do direito civil, de danos morais, materiais, que acontece muito em algumas situações, inclusive para pessoas com deficiência, né? E aí a gente consegue, é, aprofundar mais a questão do dano, o direito ao dano, né, o valor da pessoa, justamente ter esse conhecimento mais amplo da patologia, do que gera, inclusive esses preconceitos, né? Situações que acontecem, como já aconteceu comigo em aeronave, da pessoa pegar minha muleta, botar em cima e falar, sobe, para subir num toco de, sei lá, do banco, para conseguir pegar, sendo que, sim, se eu cair aqui, como é que vai fazer? Essa sociedade civil da empresa aérea, como é que fica? Então, ela tem que pegar a muleta para mim, não sou eu que tenho que subir nada para pegar, né? Então, são detalhes de atuações, por exemplo, né? Então, eu tenho também, atuo com vários advogados que são parceiros, né? Cada um em uma área, então é um leque, graças a Deus, um leque de advogados que eu confio muito, graças a Deus, e que respeitam a minha patologia, e aí eu tô atuando para todo mundo, qualquer parte do país, então estou à disposição de todos. Então, quem quiser falar com a doutora, contratar, saber mais, se clicar no meu nome aqui, começa a seguir a doutora, depois manda uma mensagem, vai ter o WhatsApp lá no perfil dela também. É, Alguém todas as perguntou aqui uma, uma dúvida prática. A paciente falou que foi até a concessionária e falou que a concessionária deu risada dela sobre o veículo PCD para desconto. A pessoa consegue esse desconto na concessionária, no Detran? Onde é que ela tem que ir para conseguir esse desconto? Então, simplesmente você vai pegar os laudos, né? A gente tem todo um trâmite, né? De Receita Federal, tem a Secretaria, né? Ali do Estado, para poder ter o ICMS. Então, várias linhas, né? A gente vai começando várias fases, né? Para conseguir os descontos. E aí, depois o Detran vai determinar qual é a forma que vai ser o carro, né? De uma ordem. Ele apresentando tudo isso ao Detran, a concessionária, não há que dar risada, né? Não há isso que dar risada. Até porque tem a determinação do Detran e a Então não autorização. é para ir direto na concessionária com o laudo. Primeiro leva o laudo no Detran. Não. Até porque o Detran vai determinar, por exemplo, né, o tipo de carro que você vai utilizar. E, inclusive, a questão por exemplo, da Receita Federal, né? Tem isenções de ICMS, que são a Secretaria, né, de Fazenda. Então, a gente tem que adquirir esses direitos, solicita esses direitos antes. Saiu todos os documentos, foi no Detran, né? Pegou todos os documentos, aí você vai na concessionária. Agora, não adianta ser eles, né? Porque senão, se você não tem um documento já determinando o direito que você já tem isenção, não adianta você falar que você tem isso e aquilo, né? O órgão precisa dizer, né? Então, é necessário ir à Receita Federal, né? Na Secretaria de Fazenda, pegar solicitar, né? Os descontos e, inclusive, para isso, vai apresentar os laudos que demonstram, né, a sua capacidade, etc., bem cabalmente mesmo, né, porque muitas vezes a gente vê negativas de alguns descontos, algumas isenções, perdão, porque as pessoas não apresentam os documentos da sua completude, né, e aí muitas vezes eles negam porque, infelizmente, tem pessoas que compram um veículo com desconto para vender. Então, eles são muito rigorosos com relação às avaliações de laudos. Então, primeiro se vai atrás, né, desses direitos. Quando você conseguir esses direitos, que são feitos, né, buscas nos sites mesmo, você consegue, tirando a parte do Detran, que você vai fazer a avaliação, né, todos, né, presencialmente. Você pega esses descontos depois e vai na concessionária, não vai direto. Não adianta ir direto, tá?
vai perguntar se tem desconto passagem aérea. Não, os contos é para a pessoa que é acompanhante, tá? O Desconto da paciente pessoa paga o avião inteiro, mas se tiver um acompanhante do lado, o acompanhante tem desconto. acompanhante. Sim, acompanhante tem desconto. Aí, igual uma pergunta? Isenção de PTU existe? Ah, esse de PTU. Tem as isenções de PTU também. Vou até aqui lembrar que eu anotei aqui. Sou esclerose também, esqueço, né? De detalhes. São muitas coisas. É, mas tem isenção, é possível sim ter os desconto e isenções, né? Porque realmente tem aqui, inclusive, as leis, né? O TPTU é possível a pessoa ter um desconto, tá? Desde que ela comprove que ela é uma pessoa com deficiência, como eu falei, com um laudo atualizado ali, e aí ela consegue, né, ter também esse direito. Mas é necessário, como eu falei, que se prove cabalmente, né, que você tem uma pessoa com deficiência, né? Então, tem que estar muito bem descrito. Eu falo que sempre que é muito importante a forma como o médico descreve o relatório. Porque o paciente depende desse relatório. Se esse relatório não for completo, realmente vai gerar uma dificuldade muito grande e aí a pessoa vai ter que recorrer, pagar advogado para recorrer, né, de coisas que inicialmente não precisariam, né? Mas realmente tem os contos sim, tá? Então, E inclusive, importante que você falou, simplesmente por ter o diagnóstico de esclerose, não adianta muito dessas coisas aí que a gente falou até agora, não. Além de ter esclerose, é importante provar que a esclerose já te causou alguma sequela ou alguma deficiência. Daí sim surgem os direitos bons. exatamente isso, porque a esclerose, como eu falei, até então, né, não há um consenso para se colocar a esclerose múltipla como deficiência. Então, é necessário que as consequências das vindas dela, né, seja por uma doença que veio, né, em decorrência, né, posteriormente, gerou a sua dificuldade de ser necessidade especial, ali, pessoa com deficiência, a esclerose por si só não te dá direito a esse tipo de situação, tá? Vaga concurso público, carro, não. Então, não é deficiência. Até então, não é deficiência. Até que isso mude, só quando se tiver o laudo, realmente. E sempre falo para as pessoas o seguinte, só para dar um alerta final que eu acho que é necessário. Já vi a situação então, de pessoa achar, falar, mas eu não tenho vaga em concurso, eu não teria vaga nas cotas, né, de concurso, sendo que a pessoa sabia que não tem um laudo, não é pessoa com deficiência. É importante deixar bem claro que a prova não é mais fácil, porque é para cota. Inclusive, dentro das cotas tem pessoas, às vezes, com mais capacidade do que tem lá de fora. Então, não é a cota. Se você está achando, né, que é isso aí que vai nossa, vai facilitar a sua vida, a prova é diferente, não. É igual, estude, né? Não queira ser... Cota não resolve muita coisa, tem muita gente na cota já hoje em dia. Pô, já falei para uma pessoa aí, uma sua vez, eu falei, olha, muitas pessoas não queriam não ser pessoas com deficiência. Você está querendo ter para fazer parte de cota? Tem gente nas cotas que são mais inteligentes do que a gente de fora. Não vai fazer diferença nenhuma. Estude mais. Estude mais. Então, não queira antecipar, né? Não queira ser uma pessoa com deficiência, não queira... Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que são assim, né? E é triste, eu diria. Porque a pessoa não tem noção de como a patologia, por mais que a gente possa, né? A gente vai ter uma vida, né? Dependendo de vários N fatores, né? Eu diria que estresse, por exemplo, é veneno, né? Realmente é um negócio complicadíssimo, né? Eu falo para as pessoas, não queiram se tornar PCD. Lute muito contra, né? Não desista de estar independente do seu diagnóstico, independente do seu laudo atual, independente do que o médico fala. Até como eu falei, eu já esperei coisas que até os médicos falam. Não tem como explicar na medicina aqui como você está hoje. Mas sim, simplesmente porque algumas coisas a medicina não explica. Normalmente a gente aprende caso concreto, né? Como falo. Os médicos aprendem, a medicina, qualquer área, aprende caso concreto, né? A gente vai atualizando, né? Então, a esclerose múltipla é uma infinitude, né, de sintomas, cada pessoa tem sua capacidade, e eu diria que é essa questão de você não desistir. A gente se torna muito mais forte e a gente fica realmente muito grato por ver que a gente superou aquele desafio que até então parecia ser intransponível. Então, eu sempre digo, lutem muito, né, pelos seus direitos, pela sua vida, independente do que as pessoas falem.
independente de qualquer coisa, não ache que um benefício como esse, nossa, você vai querer ser PCD? Não, pelo amor de Deus, né? Realmente, muitas pessoas gostariam, como eu falo sempre, eu queria muito, apesar de saber que, nada por acaso, eu sei o quanto, depois que superei, são mais de 12 anos de diagnóstico, né? Foram 11 internações graves que eu tive, 11 é muita coisa para 12 anos, né? E eu tenho 31 anos, então, mesmo assim, eu continuo aqui. Tenho muitas dificuldades? Tenho. Oxigênio está do lado, etc. Mas é sobre isso, não desistir. A gente é capaz de ensinar muitas pessoas, não só, independente, eu diria que médicos, a todo mundo, né? Como juízes, como eu citei, a gente pode levar conhecimento para a vida de todas das pessoas e a gente pode ajudar muito com a nossa história, inclusive para mostrar para as pessoas que não é o fim do mundo e que a gente não deve dar ouvido para as pessoas ao nosso redor que não sabem onde a gente pode chegar. Então não é a esclerose que vai fazer você parar, a não ser que você se determine que você é capaz. Eu Então, ia, eu ia te pedir para dar uma mensagem final, mas acho que essa mensagem já foi boa, é, né? o que eu digo que, olha, quando a gente teve primeiro realmente evento sobre esclerose múltipla da história do ABDF, o mais acessível da história, que eu escutava até hoje, escuto até hoje, Marisa, mas você via as mensagens que recebia virtualmente, que era mais virtualmente, né, as pessoas ali, e tá inclusive disponível, tá? No site da OBDF, no site no YouTube, né, no canal do YouTube da OBDF, tem lá esse evento, foi em agosto do ano passado. Foram 2 dias, uma parte médica, né, que foram psiquiatra, psicólogos, etc., mais especialista, e o outro a parte jurídica. Então, quem quiser, tá disponível até hoje, tá? Então, eu acho que é um aprendizado muito grande, a gente sabe, até como advogado eu falo, não a gente não tem que saber só das leis, é necessário saber a parte médica também, de alguma forma. Médica a gente acaba aprendendo com o tempo, né? A gente tem que se aperfeiçoar com relação a isso. E ouvir os pacientes também, ter a escutativa, que a gente fala, é imprescindível, né? Para a gente saber realmente quanto dói a pessoa, como tratar, porque não é como qualquer outra situação. Eu digo como pessoa com esclerose há muito tempo, com todas as outras doenças também, né? Que tem dor o tempo todo, a gente tem que saber tratar o paciente. Muitas vezes ele está desesperado e achando que, muitas vezes, eu já vi pessoas falando que, achando que é um canabidiol, né, e etc., importado, etc., com medicamentos, acredita em coisas miraculosas, né, que acha que qualquer coisa vai servir. Gente, tem que tomar cuidado, porque gera um desespero, sim, né, e a gente, muitas vezes, temos pessoas que recorrem a qualquer coisa que saiu na mídia que serve. Não, pesquisem antes. Pergunta para os médicos, etc., porque o risco é muito grande, né? Tem muitas coisas que são propagandas enganosas, claramente. E uma das coisas que eu digo, por exemplo, ou vitamina D, por exemplo. Tratamento convencional não exclui um ao outro, né? É possível utilizar os dois, então utilize e potencialize essa proteção, né? Não exclua uma coisa pela outra. E é isso que eu digo, não desistam nunca e não deixem que as pessoas determinem até onde vocês são capazes de ir. Eu sou um exemplo claro disso, até emocionando por saber, estar aqui, desculpem a emoção, pela honra de saber o quanto o senhor ajuda as pessoas, o quão o senhor é um médico tão humano e de tamanho grandeza de conhecimento. Agradeço muito as pessoas que aqui presentes, né, que participaram dessa live. Obrigado pelo convite, foi muito grande. E digo que eu esperei muita coisa que até Deus duvida, eu digo. E que não importa se os outros não acreditem ou não. É importante, você sabe o que aconteceu, você tem o seu relatório, não importa que os outros acreditem. Só siga em frente e não desista por conta dos outros. E por ter medo. O medo é normal. Só não deixe que ele paralise você. É Sempre isso isso. aí. Mensagem final ótima. Então, já demos uma hora de live, conhecemos a história da Marisa, tirou muitas dúvidas sobre direitos do paciente de esclerose, direitos do PCD. Quem mandou pergunta e não foi respondido, depois manda lá na mensagem para a Marisa, ela vai te ajudar, com certeza. E se precisarem contratar um advogado para buscar os direitos, com certeza ela é uma pessoa que não vai medir esforços para ajudar vocês, não. Jamais, jamais. Tenho certeza disso. Certeza. Muito obrigada. Muito Então é obrigada pela isso. oportunidade. Obrigado, Marisa. Obrigado a todo mundo que assistiu. Uma boa noite para todo mundo. E vamos se conversando por aí. Obrigado.
Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, boa obrigada. noite.